não distingue a classe social, o vírus. Mas quem de fato vai morrer é quem não tem condição alguma, né? Se a pessoa não tem condição mínima de saúde, não tem como lavar a mão, como é que a pessoa vai se higienizar, sabe? É uma questão quase que clara, assim. A periferia está totalmente exposta, né? Olá, amigos da Redflow. Nós estamos aqui em mais um Tamo Junto. Está sendo gravado com certo atraso, né? Geralmente a gente faz as nossas gravações às sextas, mas infelizmente a gente teve uma semana meio turbulenta, né, em relação à saúde. Eu não estive muito bem, né? A Dani também tá em casa com uma forte dor de garganta. Então a gente teve aí que reorganizar, né, o Tamo Junto dessa semana. E como eu já estou me sentindo melhor, né? Eu e o Bruno Teixeira, editor da Redflow lá no Brasil, a gente resolveu fazer uma rápida gravação aqui hoje só para, né, falar com as pessoas aqui do canal da Redflow, passar as nossas informações da semana e como está aí a evolução dessa pandemia, né, de Covid-19. E aí, Bruno, como é que você está? Stephanie, pessoal que está acompanhando aqui a Redflow, tudo bem? Eu estou dentro do possível, tô bem, não tive nenhum problema de saúde, nada grave essa semana, tentando sempre, aquilo que a gente sempre fala aqui, cuidar, né, da nossa saúde mental. Dentro do possível eu estou bem. Aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda não teve a sensação, a noção do impacto, né, da forma que tem sido no resto do mundo, né? E eu tô tentando, até a gente conversou, vamos sempre tentar trazer uma visão otimista, né? Porém, os números não estão ajudando muito, assim, a gente ter essa visão otimista, né? Então, matérias já com projeções de aumento da pobreza, e da própria pandemia. Eu tenho conversado com alguns amigos também que moram em outros lugares, uma amiga minha que mora na França. Ontem à noite conversei com uma amiga minha que mora em Nova York, lá nos Estados Unidos, né? E ela tem passado uma visão também pessimista, e todo mundo que eu converso fala, olha, o que está chegando aí no Brasil não é 100% o que está acontecendo, né? As coisas estão piores. Mas o que eu tenho percebido é, de certa forma, olhando talvez o lado positivo, ao menos dessas pessoas que eu tenho conversado, uma sensação um pouco maior de preocupação mais humana, né? Assim, pensando mais nessas pautas humanitárias que a gente sempre tenta abordar, né? Então, assim, se a gente for tirar alguma coisa, infelizmente, né, dentro dessa tragédia que muita gente já está comparando como se fosse a nossa guerra mundial da nossa geração, né? No sentido de devastação, que seja um pouco disso, né? Talvez a própria natureza está colocando um freio de arrumação aí na gente, né? Você falou, inclusive você falou, né, os números não estão ajudando muito, né, mas hoje, querendo ou não, a gente acordou com uma notícia que, de certa forma, é positiva, né? A Itália registrou pela primeira vez, né, uma redução de pacientes de Covid-19, né? Assim, o balanço diário de mortes ainda é alto. Nas últimas 24 horas, nas últimas 24 horas não, de sexta para sábado, a Itália tinha registros grandes ainda de mortes, se eu não me engano, era 681 mortes, tal. Só que a quantidade de pessoas internadas e a contaminação, ela freou, né? Ela deu uma pausa. E na Espanha também, apesar das mortes ainda serem elevadas, parece que eles estão conseguindo achatar a curva, o que mostra que essa questão do isolamento ela é importante, sim, né? Os resultados estão sendo refletidos, né? Nessa questão do achatamento da curva. Aqui em Portugal, os dados de hoje, a gente teve um aumento, né? Se eu não me engano, de 7%. Foram 29 mortes nessas últimas 24 horas. Então, aqui em Portugal, são 295 pessoas, né, mortas pelo coronavírus e 750 casos em Portugal confirmados, né? Então, os números aí mostram que realmente o isolamento é a melhor saída no momento, né? Porque a gente não tem vacina, não tem medicamento, não tem, né, nenhuma outra opção. Então, antes da gente continuar aqui a nossa conversa, eu quero reforçar, pedir para as pessoas para elas se manterem em casa,
né? Tentar fazer esse isolamento social, principalmente aí no Brasil, que a onda mesmo ainda não chegou, apesar da gente estar aí vivendo um problema grave de subnotificações, tem muita gente morrendo, sem o resultado dos exames ainda, né? Tem gente que está sendo enterrado sem saber se estava contaminado por coronavírus ou não, que é algo preocupante, né, para o sistema de saúde, para o controle, né, dos números da infecção. E então é isso, o nosso apelo aqui, por isso que a gente aqui na Redflow também continua produzindo conteúdo, a gente está tentando trazer pessoas relevantes, né, pessoas aqui para conversar com a gente, também para dividir esse período, né, que é muito conturbado, para fazer também com que as pessoas reflitam e fiquem em casa e tenham conteúdo para se ocuparem, para se distraírem, né, porque eu acho que é o nosso papel agora, como comunicadores, como produtores de conteúdo, né. Então, eu queria pedir aqui para as pessoas, quem puder se inscrever no canal, se inscreva. Quem puder compartilhar essa gravação aqui, esse vídeo, eu e do Bruno também com os amigos, compartilhem. E vamos que vamos, né, Bruno? Queria começar aqui com uma notícia que, inclusive, a gente publicou hoje no site da Redflow. Quem quiser saber mais, está lá. A entrevista está publicada de forma bem esclarecedora, que foi o baterista do System of a Down, que voltou a fazer declarações polêmicas aí, né? Algumas teorias da conspiração em relação ao coronavírus. Ele já tinha falado sobre, né, teria comparado aí o Bernie Sanders, que é um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, né, que é considerado um cara com um pensamento mais socialista, né? Ele comparou o Bernie com a Venezuela, depois quis comparar com a Alemanha nazista, gerou uma polêmica assim muito grande nas redes sociais. E agora, em entrevista à Medium Injection, ele falou algumas coisas em relação ao coronavírus. Não sei se você chegou a ver, Bruno. Ele falando que, apesar de não acreditar, né, que essa doença tenha vindo dos morcegos e tal, ele acredita que a China, sim, tem uma parcela de culpa, e eu vejo que ele tem uma preocupação muito grande com a economia, assim como o Trump, né, que acha que... E o próprio presidente aí do Brasil, né, nosso não, mas o cara que ocupa a presidência, o Bolsonaro, que só fala de economia, economia, economia. Como que você viu essas declarações aí do baterista do System of a Down? Lamentável, né? Tenho certeza que se ele morasse no Brasil, se ele fosse brasileiro, ele seria nem de direita, ele seria bolsonarista, né? Com certeza, com declarações como essa, ele estaria fazendo hoje jejum, provavelmente, não sei se você acompanhou aí, que Bolsonaro e Silas Malafaia, né, colocaram essa ideia da gente fazer um jejum, ou seja, se todo mundo fizer um jejum aqui hoje, a gente vai livrar o Brasil do coronavírus, acho que é isso que eles estão propondo, né, assim, é lamentável, né, principalmente para um músico que toca numa banda como é o System of a Down, né. A impressão que dá é que e talvez seja mesmo, só um baterista contratado ali que não tenha nenhum envolvimento criativo, porque se você pegar, né, sempre... Eu lembro muito bem daquele clipe que eles soltaram na época, acho que da Guerra do Iraque, por exemplo, né, que era um clipe de animação, com uma crítica muito grande, né, as bombas que eram lançadas nos países, né, eu lembro que falava muito de como isso... a devastação que isso causava, né, crianças mutiladas, etc. A impressão que dá que o cara não aprendeu nada. Eu acho que se ele estivesse aqui no Brasil, com certeza ele seria um bolsonarista, apoiador do Bolsonaro. Lamento muito, porque, por exemplo, System of a Down é uma banda que eu escutei bastante, uma banda que eu gosto, né, a gente sempre fica decepcionado. Lógico que as pessoas, nem todo mundo é igual, as pessoas não têm que pensar igual eu penso, né, mas da forma que ele pensa é surpreendente, né, é algo que eu, assim, agora eu já espero isso dele, porque ele já deu declarações anteriormente muito infelizes, mas é uma surpresa, assim, né, ouvir isso. E falando nisso, né, que ele colocou essas teorias da conspiração, eu tive um pouco de dificuldade para dormir hoje, eu vi de madrugada o pessoal levantando uma hashtag que era para boicotar a China aqui no Brasil, sabe? Eu acho que até o pessoal, igual você disse, o Bolsonaro ou o Paulo Guedes, né, que são, né, que nesse momento só falam em economia, uma das medidas, pensando pelo lado econômico, mais burra seria essa, né, você boicotar o seu maior parceiro comercial, assim, né, não faz, nos seus maiores parceiros comerciais, faz menor sentido, sendo que a China já está demonstrando que
está conseguindo desenvolver, conseguiu desenvolver, né, uma forma de atenuar a curva e de reduzir os casos, e está até doando para países, né, medicamentos, etc., para poder atenuar essa crise, né? Então, E que, inclusive, Bruno, a China, ela ajudou muito mais a Itália e a Espanha, por exemplo, do que a própria União Europeia, né? Que aí depois a gente pode até entrar numa discussão em relação à União Europeia, que alguns analistas políticos já dizem aqui que a União Europeia vai derreter, né? Porque parece que ela só existia para cobrar os países mais pobres, né? Na hora do vamos ver, de uma pandemia, foi meio que cada um por si, todo mundo fechando suas fronteiras e salve-se quem puder, né? E você falou desse negócio aí da hashtag de boicote à China, e a gente tem que lembrar, não só ao baterista do System of a Down, mas também a todos os outros que têm esse discurso hipócrita, do que os Estados Unidos está fazendo, né? A pirataria moderna que os Estados Unidos faz neste momento, de reter equipamentos, né, nos aeroportos dos Estados Unidos, compras de máscaras, de ventiladores e de equipamentos hospitalares de outros países que os Estados Unidos estão retendo, né, e não deixando passar para quem de fato adquiriu, né? Que no caso o Brasil, o Canadá, a França, a própria Alemanha. Queria que você falasse também um pouco, né, dessa sua opinião em relação a essa pirataria moderna que os Estados Unidos estão fazendo neste momento. Antes de eu falar disso, eu dei só, enquanto você me perguntava, dei uma navegada aqui pelo Twitter, eu vi que a hashtag jejum pelo Brasil, né, tá ali nos trending topics, porém a galera já tá zoando, assim, postando foto de comida pra caramba, assim, durante a... Porque jejum abaixa a imunidade, né, cara? Olha que, isso é um crime contra a humanidade. Inclusive o Bolsonaro, ele foi denunciado, né, por crime contra a humanidade, ele vai ser julgado, ele pode pegar até 30 anos de prisão no Tribunal Internacional, né? Porque o que ele faz é um crime. 30 anos de prisão pro Bolsonaro, para mim, é pouco, assim, né? Para ele, para a família dele, isso é pouco. Eu acho que no momento eu tenho visto muita gente, eu vou sair um pouquinho da sua pergunta só para, né, falar disso, eu tenho visto muita gente falando, mas será que agora, no meio de uma crise, é o melhor momento da gente falar em impeachment, né, ou falar, né, nesse tipo de coisa? Que momento que a gente vai esperar para poder falar disso, né? A gente já está, assim, no fundo mesmo, assim, do poço, nesse sentido, não tem mais, acho que já não tinha mais, e a gente não tem que falar, vou esperar um momento, esperar o que a Covid passar. Não, acho que, assim, a gente, mais do que nunca, o fora Bolsonaro, ele tem que ser dito claramente, abertamente. Eu vejo, né, até os partidos de esquerda fizeram aqui, né, uma carta, né, o Haddad, o Ciro, pedindo a renúncia. Isso não faz o menor sentido, porque o Bolsonaro renunciar seria, eu acho que o único ato lógico que ele faria. Ele não tem nada de lógico, né? Assim, seria esperar demais dele e achar que ele vai ter a consciência de renunciar, né? Assim, eu acho que realmente tem que ter a pressão popular e a pressão da mídia e de todo mundo, né? Para ter o impeachment mesmo. Já foi protocolado alguns pedidos, né? Eu acho que o mais forte deles ali foi protocolado pelo PSOL. Então, acho que tem que reforçar e fortalecer esses pedidos, né? E falando sobre essa questão aí dessa pirataria moderna, né? E a União Europeia, a gente sabe que sempre que tem um grande desastre, né? Seja ele um desastre natural ou, né, ou não, né? Ou um grande acidente, alguma coisa do tipo, os países aproveitam para fazer as grandes mudanças, né, econômicas, né? E sempre tentar atingir seus objetivos das formas mais escusas, né? E eu acho que os Estados Unidos, bem, o Trump é o presidente, não tem como a gente esperar muita coisa diferente disso, né? Então, eu tenho muito medo do que pode acontecer, principalmente sabendo que as eleições por lá vão acontecer, estão mais próximas de acontecer, né? Vamos ver qual que vai ser a situação que o Covid vai colocar para isso, mas tenho medo do que o Trump pode fazer no meio disso tudo, né? E aí na União Europeia isso fica muito mais claro, né? Eu também acho que, não sou um especialista nisso, mas eu acredito que a União Europeia, enquanto ela é hoje em dia, depois do Covid não vai acontecer. Com certeza vão ter mudanças radicais, e sempre quando tem essas mudanças, quem acaba sofrendo mais vão ser ali as pessoas, né, mais pobres, os imigrantes, etc., né? Então, e eu acho que aqui no Brasil
também é uma outra questão que me dá muito medo, né? Das mudanças econômicas que podem acontecer no meio de tudo isso, porque se a galera está pedindo que a gente faça jejum pelo Brasil, sabe? Baseado em quê, né? Assim, vamos dizer que tivesse alguma coisa que nos trouxesse, né? Que trouxesse essa informação que a gente poderia, de alguma forma, sair melhor disso, mas não faz o menor sentido, assim como todas as ações desse governo. Assim. Então, assim, eu acho que, por um lado, parte da população talvez vá ter essa consciência maior de solidariedade. A gente tem visto muito isso em ações, por exemplo, que o João Gordo fez, né? Essa ação que a gente está falando e batendo na tecla sempre, porque é uma ação assim sensacional, né? Que ele tem feito aqui em São Paulo, né? Eu acho que se cada Solidariedade Vegan é o nome da campanha. Tem lá, eles criaram, né, um Instagram só para isso. Criaram também um link, né, no Catarse para quem quiser colaborar, quem puder colaborar financeiramente, mas eles também estão aceitando doações de embalagens, de alimentos, só para frisar quem quiser ajudar. E a gente sabe que, assim, ele não tem como alcançar o Brasil inteiro, então a gente espera que essa iniciativa dele sirva de inspiração para outras pessoas fazerem a mesma coisa. A gente estava comentando ontem, né, até assim, brincando, né, que agora o Brasil é coronavírus e Big Brother, né, e a gente levantou aquela ideia que a última votação do Big Brother teve 1 bilhão de votos, né, assim, 1 bilhão. Então, quando o povo quer se mobilizar para alguma coisa, ele se mobiliza. Então, ao invés de se mobilizar para o Big Brother, por que não pegar, né, assim, 1 milhão de pessoas que seja, né, para fazer algum tipo de ação nesse sentido, né, em relação à campanha do Gordo, por exemplo, você vai lá, doa o que você pode, né, a gente sabe que está no momento que não é todo mundo que pode colaborar com alguma coisa, mas a gente sabe que tem muita gente que consegue colaborar com um pouquinho, e esse um pouquinho vai fazer muita diferença, né, no caso, essa campanha Solidariedade Vegan, né, começou basicamente ali no núcleo familiar do Gordo, a Vivi e os filhos, né, e olha o quanto que eles conseguiram fazer. Então, se você não tem, às vezes as pessoas não têm, nem sabem como fazer isso, mas dê um voto de confiança ali e ajude, né, quem tá fazendo tanta essa diferença. Então, acho que por um lado a gente vai ter essas ações, né, que colocam uma luz no fim do túnel quando a gente fala em humanidade, a gente consegue ter uma certa esperança. Porém, do outro lado, a gente sabe que no momento dessa crise, o Paulo Guedes, por exemplo, foi fazer uma coletiva com o pessoal da XP Investimentos, né? E o povo aí, a ver navios, não sabe nem direito como ainda vai receber, está tudo muito confuso em relação ao valor que foi aprovado lá de R$600. E esse cara vai e faz uma conferência ali, né? Uma coletiva com os bancos, né? Então, inclusive a indústria cultural, né, Bruno? A indústria cultural no Brasil está muito preocupada, não só aqui, mas aí também, porque até agora também não teve nenhuma medida, principalmente para o pessoal trabalhador independente, né? Que é igual a gente falou aqui em uma das nossas primeiras lives, o pessoal pensa, o cinema, as novelas, os shows, vê lá o artista em cima do palco, mas esquece que tem toda uma cadeia atrás, né? Por trás, tem produtores, maquiadores, câmeras, designers, né? Que geralmente é uma galera que trampa como trabalhador independente, né? E até agora também o governo não apresentou absolutamente nada, né, para dialogar com essas pessoas. Enfim, é outra coisa também que é preocupante. Você falou dessa questão aí do Big Brother também, né? Eu espero que a mesma motivação que esse 1 bilhão de pessoas, né, essa união que essas pessoas tiveram para votar num paredão, que elas também se mobilizem para mostrar o caso do Prior lá, né? O cara que está sendo acusado de estupro. Foram 2 tentativas de 2 estupros e uma tentativa em datas completamente diferentes. A Marie Claire, né, fez uma publicação completa falando sobre as vítimas, né, as histórias que elas contaram. São mulheres que não se conhecem em datas diferentes, em momentos diferentes. E isso prova, isso mostra que tudo leva a crer que isso realmente aconteceu. E eu espero que as pessoas que se mobilizaram, que ficaram em Big Brother fazendo campanha, dando audiência para a Globo, dando dinheiro para os patrocinadores, também se mobilizem para denunciar esse caso, para falar de estupro, de assédio, porque agora também com essa questão do coronavírus, né, muitas mulheres
a violência doméstica não parou, né? O feminicídio, ele não parou, ele continua aí. Os loucos continuam livres por aí. E nesse momento de confinamento, né? Esses dados, eles se agravam ainda mais. Então, eu espero que as pessoas também fiquem atentas a isso, né? Com certeza, eu acho que você trouxe um ponto que é muito importante a gente lembrar, que em relação à violência doméstica, agora, na verdade, vai até atenuar, né? Vai até aumentar, porque a gente sabe que em pessoas que, né, que não têm essas características, os não agressores, digamos assim, quando a pessoa está ali numa situação de confinamento, ela já começa a ter pensamentos que não são os melhores. Então, você imagina já uma pessoa que é um agressor, né? Dentro dessa situação ali, convivendo 24 horas ali com a sua companheira, né? O que pode acontecer. Então, acho que a gente tem que reforçar, né? Que as mulheres denunciem, né? No caso, eu sempre quando tem uma denúncia de estupro, eu vejo muita pessoa falando, mas por que demorou 15 anos para falar? Por que demorou 10? Só tá falando agora porque o cara tá no Big Brother. Não faz a menor diferença. Faz a menor diferença. Não tem isso, não tem um momento que a pessoa tem que falar. Só a pessoa que passa por uma situação de abuso que eu acho que vai ter noção, né, de quando ela vai se sentir confortável. Então, por isso até que é importante que as mulheres falem a respeito e denunciem, que foi aquele movimento, por exemplo, que aconteceu em Hollywood, né? Uma começou a falar, né, se abriu ali a porteira, começa muita coisa a aparecer, né? Então, isso é super natural. Acho que realmente as pessoas e até a própria Globo, que está ganhando muito, né, com esse caso, né, que tome medidas, por exemplo, né, em relação ao próprio programa, né, ao próprio Big Brother, né. Eu não assisto, né, mas aquilo, você acaba sendo impactado porque está todo mundo falando a respeito, né, e eu vi muita gente falando, não, porque não tem que trazer não tem que politizar o Big Brother porque é um programa de entretenimento. Cara, isso é mais um lugar ali que é um reflexo da nossa sociedade, né? Então tem que politizar sim, tem que mostrar a luta de classes que acontece, né, dentro até de um próprio programa de entretenimento, né? Tem que mostrar Bruno, muito. mas eu também não acompanho, não. Eu fiquei sabendo depois dessa explosão aí de 1 bilhão de votos, e aí fui procurar ver quem era esse cara, e aí na hora que eu fui procurar para ver quem era o cara, ao mesmo tempo explodiu esse negócio, essa reportagem da Marie Claire, que eu até compartilhei no meu Twitter, né? E aí eu falei, caramba, tipo, né? Que Não, horror. justamente por isso, por ser uma coisa que eu sei que a gente não acompanha, a gente não assiste, e acaba afetando a gente, né? Mesmo, é tão grande, né? O Big Brother é tão grande no Brasil que mesmo a gente que não assiste, assim, eu juro, não vi um segundo do negócio, assim. Você acaba sabendo que tem uma pessoa que está sendo acusada de estupro, sabe? Que tem ali o Babu, né? Que é um ator que, né, que está passando por situações ali dentro da casa, né? Onde estavam isolando ele, e só de você dar uma passada no noticiário, ver o Twitter, você acaba sendo afetado. É gigantesco, assim. O Meteoro soltou um vídeo muito bom sobre Babu, o nome dele, né? Babu, exato, eu vi esse vídeo aí que mostra, né, ele trazendo à tona questões ali da história do Brasil, né, de João Cândido, por exemplo, né, e várias Criação outras das favelas, né? Como que elas foram, como elas se formaram, né? Nas grandes cidades. Também achei bastante interessante. Exatamente. Então, é uma coisa que a gente já sabe que é da cultura do brasileiro, que pode acontecer tudo, pode acontecer até coronavírus, a gente vai ter Big Brother há 20 anos, é isso, né? E como isso tem um papel grande, tem um espaço grande na sociedade, mas falando um pouco da indústria cultural, né, que é o nosso foco aqui, a gente sabe que realmente não foi feito absolutamente nada, né, para essa indústria. E uma coisa que eu acho muito, espero que esteja cair na ficha para as pessoas. Em momento de confinamento, o que as pessoas têm mais feito e eu tenho visto por aí? Assistindo série, assistindo filme, lendo livro, escutando música pra caramba, vendo produção de conteúdo. Então, talvez as pessoas comecem a entender, espero que também desperte isso, que o próprio, né, não dá para esperar nada desse governo, mas enfim, mas que seja dada a real importância que a cultura tem na nossa vida, né? Nessa hora que a gente tem aí uma grande válvula de escape, né? Nesse momento. Bom, acho que o Gil acabou de chegar aqui, de conectar para participar aqui do nosso bate-papo. A gente achou que não ia conseguir encaixar por causa dos horários, né? Porque eu estou numa diferença de 4 horas, eu estou 4 horas à frente de vocês, mas eis que Gil apareceu. E aí, Gil, tudo bem? Como é que você está? O Gil,
Ele é fotógrafo, né? Colaborador também da Red Flow e um tremendo ativista político, né? Faz parte aí de movimentos sociais, está sempre conectado aí com a política. Como é que você tá, Gil? Tô ótimo. Como é que passou de ontem para hoje? Tudo bem? Ah, eu Enfim, tô bem, tô me sentindo melhor, sim. Eu não contei aqui para a audiência, né? Porque eu estive mal no início da semana, tô sendo acompanhada pelo centro médico aqui de Portugal. Vou fazer meu teste Covid-19 no dia 20 de abril, mas eu tô bem, eu não tenho febre, já não sinto mais dor de cabeça, tô tranquila. então, eu demorei a entrar porque eu estava numa outra reunião, né? Eu faço parte também do Conselho Municipal de Educação aqui de Santo André, onde eu vivo. Enfim, estava numa reunião do setorial de educação, no partido que eu participo, construindo o plano de governo, mas a gente não Qual sabe se vai partido? ter. Pode falar, aqui não tem essa Pode não. falar do PSOL. Enfim, só que a gente nem sabe se vai ter eleição, né? Está nessa complicação toda. A gente também não sabe se vai ter um golpe do golpe. Então tá uma apreensão total aqui no Brasil, pelo menos, né? Que ontem a gente já tinha iniciado a conversa. Você, inclusive, comentou sobre várias coisas que estavam acontecendo aí na Europeia, em Portugal. Não sei o que vocês estavam conversando antes, qual que era a pauta. A Então, pauta agora era Big Brother, Gil. Ah, Big Brother. mas Mas a ó, gente tá. antes de falar dessa parada mais política, assim, porque, né, Bruno, o Gil é baterista, né? Então, assim, hoje a gente soltou uma matéria na Red Flow sobre a última polêmica aí do baterista do System of a Down, né? Que ele já tinha participado recentemente falando aí, querendo comparar o Bernie Sanders à Alemanha nazista, à Venezuela, e agora ele jogou aí altas teorias da conspiração sobre o coronavírus. Eu não sei se você chegou a ver, Gil. Se você viu, queria que você falasse o que você acha sobre isso. Não sei se você gosta de System of a Down, né? Que geralmente a gente pensa, né? É uma banda politizada, né? Que tem letras de cunho sociopolítico, e aí a gente vê a opinião pessoal do cara e fica chocado. Como que você vê essa questão aí? Então, eu gosto da banda. A banda, principalmente o último disco deles, aquele duplo, é sensacional. Eu tenho uma amiga que foi muito próxima ao batera, só que isso não me surpreende, porque a base da banda, pelo menos a base criativa, na minha opinião, né? Vendo de fora, que eu não sou tão fã assim, mas acredito que seja o vocalista e o guitarrista, né? Inclusive as brigas que eles têm, né? Pelo menos é o que a mídia fica sabendo, é sempre uma disputa de ego entre os dois, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir o disco solo do Serj, né? É praticamente o System of a Down sem talento. Só que a voz dele e o baterista é muito bom. Ele tocando guitarra, não falta a maestria ali do guitarrista e a segunda voz. Então a banda sempre vai ser uns quatro, né? Pena que eles não estão se entendendo. Mas agora dá pra gente saber por que eles não se entendem. Porque o dono da banda, que dizem que ele é o dono, né? O Batera, anda por aí falando essas asneiras aí, né? O cara é meio direitoso, junto com umas pessoas revolucionárias. Quando que isso vai dar certo? Sabe? Ele tem uma visão empresarial, né, financeira. Ele tá igual entre as teorias da conspiração aí que ele fala, além de querer culpar a China, a gente vê, né, Bruno, que ele está muito mais preocupado com o lado, com a economia, porque ele é empresário. Primeiro que ele acha que ele é rico, né? Assim, ele é rico, mas ele acha que ele está, sei lá, no topo lá das grandes, dos grandes, né, que comandam a economia global, né? Mas é um que, tipo, se essa pandemia durar aí um ano, é um cara que vai quebrar rapidinho, que vai deixar de ser rico assim, ó, no estalar de dedos. Eu acho também que a galera vai começar também a ter um desinteresse também, né? Por exemplo, eu até já tinha comentado isso antes, de uma banda que eu gosto também bastante, escutei muito, ainda escuto, né? E aí você vai, aquilo que a gente conversou com o Barata, né? Você começa a se decepcionar e você vai ouvindo menos. A gente já comentou, né, no bate-papo com o Barata sobre o Ramones. Ontem eu coloquei aqui Ramones para tocar, tava curtindo o som e ao mesmo tempo você vai pensando, puta, meu, aquele desgraçado do Johnny, né? E vai acontecer a mesma coisa com o System of a Down. Vai ficando difícil você desassociar, principalmente no caso do System of a Down, porque é uma banda que sempre veio com essa verve política muito grande, né? A gente sempre os clipes,
a estética da banda, as ideias. Então, quando alguém vem com um discurso desse, que é um discurso, não sei nem se ele é de direita, é um discurso Paulo Guedes, assim, né, basicamente, como se ele fosse o Paulo Guedes da banda ali, é um discurso que não faz o menor sentido, quer dizer, faz para ele, né, deve fazer algum sentido, mas a gente sabe que ele é um discurso que está desconectado da realidade e é um discurso de teoria da conspiração. Reforço, com certeza que se ele fosse brasileiro, ele estaria hoje fazendo jejum, não tenho dúvida. E a gente tinha uma possibilidade aqui de entrevista, né? Porque o System of a Down era o cabeça de cartaz do VOA, que é o principal festival, assim, o principal no sentido de tamanho, né? É um dos principais aqui festivais de metal de Portugal, e eles eram, junto com o Korn, eles eram as estrelas, né, do festival. Então, provavelmente ia rolar uma entrevista, mas caiu por terra. Gil, É, não, pode falar, Bruno. só ia falar que eu acho importante também. Eu estava conversando com um amigo meu que ele tá fazendo um canal e ele pensando, pô, será que eu entrevisto certas pessoas, né, por conta do posicionamento? Eu acho que se tem oportunidade a gente precisa confrontar essas pessoas, assim, sabe? Então, espero que se tiver uma outra oportunidade vocês tenham a chance de perguntar isso para ele pessoalmente, né? Entender qual foi essa visão, qual que é a visão dele, né? Ao mesmo tempo que a gente, lógico, não abrir um espaço assim, né, para o cara falar merda, mas é legal a gente entender, né, como é que as pessoas chegam nesse ponto, né? Assim, eu vi uma entrevista, por exemplo, do Lobão lá no 247, né? É inacreditável a linha do tempo do Lobão, assim, você fica pasmo, né, com o cara agora ser um bolsominion arrependido. Cara é idiota, cara é babaca. Eu acho que, assim, tem certas pessoas que a gente sabe que é por falta de informação ou até por né, uma ignorância política, a gente precisa, às vezes, estender a mão para essas pessoas e explicar, mas para pessoas, né, igual a gente sempre bate na tecla aqui, Lobão, sabe, Vera Magalhães, por exemplo, são pessoas que a gente não tem desculpa, não tem justificativa, são pessoas que são responsáveis, as pessoas são responsáveis pela situação que a gente está e pelo Bolsonaro ser presidente do Brasil. Ô, Brunão, posso fazer uma perguntinha que sempre martelou? Claro. Mas lembra aquele conjunto de shows que o Lobão marcou junto com o Sepultura, que foram todos cancelados, logo ali naquela questão do golpe? Foi cancelado por quê? Por causa do posicionamento político? Porque deu baixa vendagem? Quais foram os motivos? Que eram 4 ou 5 shows, né? Eram muitos shows, né? Cara, eram 5 shows e eu acho que basicamente porque o projeto não deu certo, assim, né? O primeiro show não teve acho que a vendagem de ingresso mesmo esperada, né? Eu lembro que tem até uma foto do show, tinha bastante gente, mas eu acho que todo mundo esperava mais, provavelmente, desse projeto. Por isso que ele não foi para frente, assim, e acabou que ele que não teve continuidade, né? Mas eu creio que foi porque não fazia o menor sentido. Acho que nem o público do Lobão achou uma ideia boa, o público do Sepultura menos ainda, não tem nada a ver, né? Inclusive o Lobão tem uma história, né, no Rock in Rio, né? O Rock in Rio 2 ali, tipo, tocou depois que o Sepultura e tomou latada na cabeça o show inteiro, né? Então, eu acho que, assim, foi uma ideia infeliz que não deu certo. E acho que foi justamente porque um público não conversa com o outro, de certa forma. Musicalmente também, acho que não era interessante nem para fã do Lobão, nem para fã do Sepultura. Acho que foi tentado. Eu comparo ela com aquele disco do Metallica com o Lou Reed, sabe? Que não faz. Eu parei para escutar, inclusive essa semana. Eu falei, deixa eu escutar aquele disco de novo para ver se era o momento ali que eu estava meio radical demais, porque eu gosto muito do Lou Reed, assim, eu escuto bastante. E eu parei para escutar, eu falei, não, puta, o disco é ruim mesmo, assim. Então acho que foi uma ideia ruim também, e acabou e ideias ruins, assim, é difícil ir para frente, né? Nem um pouco pelo reflexo político daquele momento. Você acha que não tem a ver ou tem tudo a ver, ou as coisas caminham juntas, né? Eu acho que sempre vai ter isso, inclusive aquela base de fãs do Sepultura, digamos assim, os fãs do Sepultura Chaos AD, né, que eu acho que talvez seja o disco mais político do Sepultura. Eu acho que essa base de fãs, ela foi em cima dos caras, e eu lembro que até tem uma entrevista no canal do Gastão, do Casa Gastão, né, onde é o Andrés e o Lobão falando desse projeto. Porém, eles pegam mais o lado musical mesmo, assim, né, tentando mostrar uma possível viabilidade do projeto, que acabou
não acontecendo, né? E eu acho assim, por exemplo, Sepultura já se uniu com artistas de outros estilos e que teve uma convergência que deu certo, né? Até o próprio Carlinhos Brown, né? Porém, aquilo estava dentro de uma estética, dentro de um conceito, né? O conceito era ser um disco falando sobre o roots, no caso, né? Falando sobre as raízes brasileiras que estão ali, né? Pô, que as nossas raízes a gente sabe que tem muita coisa africana, então tinha muito desse som no disco, né? Raiz indígena. E então fazia parte do conceito. Essa turnê, né, que acho que chamava A Chamada, se não me engano, eu não lembro agora, que era o Lobão e Sepultura, acho que ela não tinha nenhum conceito, a não ser uma tentativa de mercado. Acho que por isso que acabou não indo para frente. Mas com certeza essa questão política também fez diferença. A mesma coisa que agora, sei lá, anunciassem uma turnê Ratos de Porão e o Traje a Rigor, eu acho, sabe? Mas, Bruno, eu me lembro que tem uma faixa do Machine Messiah que cita a Lava Jato, né? Foi inspirada, né? Não cita, mas foi inspirada na Lava Jato. Eu não esqueci disso, não. Não, o título dela é inspirado, acho que numa uma das fases da Operação Lava Jato, né? Mas até seria legal se a gente entrevistar o Andrés, que, se eu não me engano, a faixa de autoria dele, perguntar, né? Que se ele continua, o que ele continua achando da Lava Jato. Porém, mas, ó, lembrando que é um puta de um disco. Assim, eu acho até que assim, o pessoal tá falando do quadro e tal, eu ainda, né, prefiro o anterior, porque eu achei que foi, assim, um trabalho incrível. Tava acima das expectativas, saiu acima do que a gente esperava, eu achei, assim, animal. Mas uma coisa que eu ia falar do quadro é que assim, agora que eu tô começando a escutar, acompanhando as letras e vendo, né, assim, vendo ou escutando o disco com calma, que eu tô gostando do disco mais agora, mas interessante que a primeira faixa do disco fala sobre o sistema prisional norte-americano, né, e eu tava vendo, e todas as letras do disco são do Derek, né, desse último disco, e eu vi uma entrevista dele falando que ele acha, não, que ele tem certeza que é um sistema que não traz nenhum resultado, assim, naquela história de tentar reformar, né, o cidadão. Na verdade, ele vai deixando as pessoas cada vez pior. E ele fala sobre, o nome da música é Isolation, né? E ele fala sobre essa questão, né, que você só isolar o ser humano, você na verdade, você vai deixando ele mais maluco. Agora a gente está passando por uma questão de isolamento, mas com Wi-Fi, com comida a hora que você quer, você pode assistir TV, eu posso conversar com vocês aqui, dentro de tudo, de um conforto, né? Tem um privilégio de poder estar conversando com vocês e ter comida aqui e tudo mais. Porém, já é uma situação que causa um certo estresse. Agora, você imagina a pessoa que está ali privada 100% ali da sua liberdade, por exemplo, e está, né, tá pagando o seu preço ali para a sociedade. Então, essa faixa fala disso, né? Então, mas eu acho que a gente podia tentar, eu acho que seria legal a gente tentar, até nesse momento, conversar. Eu vou tentar mover nossos pauzinhos por aqui para tentar fazer essa entrevista. Com certeza, será muito bem-vindo. Vai ser um prazer poder falar com qualquer um do Sepultura, né? Poderia inclusive elevar essa discussão, né? Porque essa questão da prisional, acredito que no Brasil tem um problema, inclusive, maior que nos Estados Unidos, que lá pelo menos tem uma certa organização, não sei quanto é que é do orçamento destinado para isso, enfim, mas a própria cadeia não regenera ninguém, né? Não, uma discussão, nunca, inclusive, no Brasil não, Gil. Não, é uma discussão que vem lá desde o Foucault, enfim, dessa questão de querer cercear as pessoas dos direitos delas. Não tem como você privar, isolar para tentar formar ou reformar uma questão. É uma questão conceitual, inclusive, né? Seria interessante essa entrevista aí. Poderia até construir uma pauta junto com vocês, né? Quem sabe? Aí eu vou até indicar pro Andrés para ele ler o Processo do Kafka, que foi um livro que eu reli agora, né? Que eu tinha lido e fui atrás. O que me veio, a vontade que me gerou foi a polêmica lá com a Vera Magalhães, né? De querer cercear o Lula, né? De querer silenciar o Lula num momento de pandemia, achando que ela tem mais relevância do que ele, né? Na hora que o Dória retuitou, né? Mostrando que até o Dória, né? O cara que põe a polícia para matar a gente nas periferias, até o Dória está tentando ter um bom senso, está tentando agir com, né? Com, sei lá, com um mínimo de
racionalidade. E aí vem a dondoca, né, da Vera Magalhães falar um monte de besteira. Então, né, Gil, fica até aí uma dica, ó, Bruno, se puder, fala para o Andrés ler o processo do Kafka. Vou fazer um disco em cima disso, né? Ele disse em Cara, uma entrevista recente que ele pega muitas fontes fora da música, né? Que ele tenta se inspirar na literatura, né? Em outras coisas, né? Em filmes, em outros tipos de arte. Tá aí uma boa dica, o processo Franz Kafka. eu acho que esse momento vai ser, assim, eu fico até muito curioso o que vai acontecer com a arte depois do corona, assim, né, com pós-coronavírus, porque a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, né, o que aconteceu com a arte no período da ditadura, por exemplo, né, o tanto de artistas que conseguiram, aquela história, aquele efeito MacGyver, né, você tem poucos recursos e você vai e às vezes consegue criar uma coisa surpreendente, né? Eu acho que muita gente deve estar agora, assim, na hora que isso passar, vai estar vão sair, assim, o lado, a gente sempre tenta achar, às vezes, um lado bom, a gente espera que isso inspire mais os artistas, mas eu acho que, com certeza, a gente tem que falar sobre esses temas e acho que os últimos discos do Sepultura sempre tiveram algum tipo de conceito, né? Eles tentaram trazer isso... Acho que desde sempre, né, Brunão? Desde sempre, mas agora acho que está mais, assim... Acho que o conceito ele ficou mais forte, porque assim, se você pegar o Roots, por exemplo, ele ainda é um disco meio aberto, apesar de falar das raízes, né? Que eu acho que é muito interessante, né? Como a arte é um negócio muito foda, né? Como o Roots, um disco de 96, eu parei para escutar também e ver as letras, como tem coisas que se encaixam, né? Muito com o período que a gente está ali, o KUZD, o Brasil, né? Do Ratos de Porão, né? Como esses discos continuam atuais, assim, e parece que se você trocar os nomes é perfeito, né? E queria falar só mais um pouquinho sobre essa questão aí do Roda Viva, da Vera Magalhães, né? O Roda Viva é um programa histórico, né? Assim, uma coisa que é bem interessante, a ex-baixista do Desalmado, a Pete, né? A Marie, o pai dela foi um dos apresentadores do Roda Viva, né? Ele foi um dos apresentadores e de uma época ali clássica, né? Do programa. Então, é um programa que é um programa muito importante e eu acho que, infelizmente, as últimas encarnações do programa, assim, ele passou por mãos horrorosas, tipo Augusto Nunes, né? Assim, agora a Vera Magalhães. Então, como é que você pode... Eu acho, independente do seu posicionamento político, se for para o Sarney dar uma entrevista no Roda Viva, para o Collor, para o FHC, para o Lula, para qualquer um deles, é um ex-presidente da República que, nesse momento, é interessante a gente saber o que essas pessoas estão pensando, né? O que o Lula está pensando, o que o Sarney, o que o FHC. A gente precisa saber o que esses caras estão pensando para até ter uma noção, né? Um posicionamento melhor definido, né? Porque a gente não sabe o que o Bolsonaro está pensando porque ele não pensa. Então, vamos ao menos tentar entender o que essa galera está pensando, o que a Dilma está pensando, apesar de eu ver a Dilma tem dado algumas entrevistas para alguns veículos de mídia alternativa, né? Mas seria legal ter uma pessoa da representatividade do Lula, da Dilma. Porque, Bruno, eu não sei se o Gil compartilha da mesma opinião que eu, para mim, assim, nos últimos anos, a TV Cultura, ela meio que virou uma assessoria de imprensa do governo paulista, né? Tipo, é uma assessoria de imprensa do PSDB, parece, assim, é uma coisa inacreditável. E é muito triste ver que um programa de tanta qualidade, que tem tanta história, né, se prestar um papel tão pequeno como esse, né, Gil? O que você acha em relação a isso? É que, em relação ao Roda Viva, né, eles acham que o direcionamento do próprio, a assessoria, né, de imprensa do próprio programa, acho que está assertivo, porque a cada programa eles vêm batendo recordes de audiência, né, por conta da polêmica envolvida e das personalidades que eles chamam, né. Foi o Moro recentemente, bateu recorde. Foi o rapaz falando do coronavírus também. Eu esqueci o nome dele agora. Enfim, antes dele também... Isso, o Átila Marina, né? Também bateu recorde de audiência. Então, no caso do Roda Viva, eles acham, mesmo sendo tratado de formas superficiais e de um panorama, na minha opinião, conservador, as pessoas acabam assistindo, tendo quórum, e eles acham que estão acertando dessa forma, né? Não levando a um debate mais aprofundado e nem nada. Enfim. Quanto à programação do canal, eu não tenho muita referência, para falar a verdade. Mas eu acho que, por exemplo, até pensando nessa questão de audiência, se eles chamam
o Lula, se eles chamam a Dilma, se eles chamam o FHC, se eles chamam qualquer uma dessas pessoas, com certeza ia ser, a audiência estaria lá em cima, porque, principalmente nessa questão de polarização, a galera ia estar se degradando. Mas a gente sabe que é uma questão simplesmente política, né? Eles não querem abrir, né? Até agora, por exemplo, enquanto a Vera tem apresentado o programa, acho que a estreia dela, inclusive, foi com o Sérgio Moro, assim como o programa de despedida do Augusto Nunes foi com o Sérgio Moro também. Aí, nesse ponto, eu concordo com a Stephanie. Não sei se a programação inteira da cultura, mas especificamente o Roda Viva tem servido a alguns interesses aí bem claros, né? Infelizmente, né? Gil, queria Infelizmente. voltar para aquilo que a gente estava conversando em off ontem, sobre esse cenário apocalíptico aí do Brasil, né? Antes de eu te passar a palavra, só queria falar aqui com a nossa audiência em relação à parte mais cultural, né? Aqui em Lisboa, para quem não sabe, a edição do Rock in Rio desse ano seria aqui em Portugal, né? Os anos pares são em Portugal e os anos ímpares no Brasil, mas ela foi adiada, né, nessa semana. A Roberta Medina fez um comunicado oficial dizendo que o Rock in Rio Lisboa vai ser realizado em julho do ano que vem. Também vi uma notícia aqui recente de que a cantora Pink testou positivo para o coronavírus, que ela se tratou, ficou afastada e só comunicou agora nas redes sociais que agora ela está recuperada, está se sentindo bem, disse até que o segundo teste deu negativo, né? Então, assim, a gente vê que o coronavírus é uma doença que chega em todos os lugares, né? Independente da classe social, independente do que a pessoa faz, é um vírus que está aí, pode chegar em qualquer pessoa. Agora, voltando para a questão mais política da coisa, Gil, queria que você falasse um pouquinho aí da sua visão em relação ao que está acontecendo agora no Brasil. A gente está vendo aí uma movimentação, né, dos militares também, muita gente achando que pode aí rolar de fato um golpe militar mesmo, de colocar os militares na rua, né, de colocar ordem, né, entre aspas, ordem na casa, né? Como que você está vendo essa movimentação e essa enrolação do governo federal em oferecer a ajuda lá dos R$ 600, né, para os trabalhadores, agora querendo colocar aplicativo para as pessoas se cadastrarem, sendo que tem muita gente que nem tem acesso a esse tipo de coisa. Se a gente for pensar num Brasil profundo, né, lá sei lá, no interior da Paraíba, né, você vai falar, você tem que se cadastrar num aplicativo. Enfim, como que você está vendo tudo isso? Então, é que a gente vai entrar em um debate de vários programas agora, mas superficialmente falando, começamos a falar que nem a gente estava comentando ontem, né? Sobre não fiscalização, mas as empresas de telefonia abrirem a localização exata, né? Com o intuito de identificar os pontos de aglomeração humana. Então, não sei se o próprio governo vai está tentando cuidar das pessoas ou está tentando fiscalizar. Então, isso aí abre precedente, querendo ou não, para uma outra forma de controle, né? Então, bem questionável essa atitude aí. Eu nem sei se é por PL ou se é por decreto, mas eu sei que isso aí está rolando e a questão que abre é quanto à ditadura mesmo, né? Porque se eles estão tentando cercear, inclusive, a movimentação, que é um direito das pessoas de ir e vir, né? Qual é o próximo passo, né? Sendo que a pessoa que está na presidência aparentemente diverge de todos as pessoas que ele mesmo colocou lá para governar. Então tá uma questão bem complicada, né? E que nem você estava comentando que a doença esse vírus não escolhe classe social. Mas eu acredito que essa mobilização toda só teve por conta de como chegou aqui no país, né? Chegou pela classe média alta. Por isso que teve toda essa mobilização, porque se por um acaso esse vírus atinge a comunidade mais periférica, o estrago vai ser ensurdecedor. Enfim, é o que a gente estava comentando ontem, né? Por exemplo, como é que está sendo tratado, né? Até mesmo em São Paulo, a organização dos hospitais de campanha. Aquele monte de maca, um do lado do outro, sendo que não tem teste para todo mundo. Né? Se por um acaso a pessoa tem os indícios e vai para um lugar daquele, na minha opinião, aquilo aí vai ser um lugar para potencializar a disseminação do vírus, não para poder restabelecer ou restaurar a condição de saúde de qualquer pessoa. Então, é bem duvidável algumas atitudes, né, que o governo está lidando. Essa questão dos R$ 600 também é bem ridícula, né, porque já foi emprestado para os bancos,
mais quase 1 trilhão, então, e fazer toda essa polêmica para R$ 600 para as pessoas que talvez vão conseguir comprovar que não estão trabalhando. Então a gente sabe, infelizmente, né, de qual lado que o governo está, né, nesse sentido. É uma Você questão falou que desse negócio dos hospitais de campanha, Gil. Tem aí, entra também um outro assunto que é o negócio que eu até conversei com o Bruno no início, que é a pirataria que os Estados Unidos está fazendo, né? sim, O sim. governo do Nordeste tinha pedido, se eu não me engano, 600 respiradores, né? E aí os Estados Unidos, é, eles reteram isso, né? Eles retiveram, desculpa, lá no aeroporto e não impediram que esses equipamentos chegassem aqui, né? Então, esse tipo de prática dá para a gente ter ideia de qual lado que as pessoas, que o governo tá, né? Esse governo conservador, que eu nem sei se é essa palavra. Na minha opinião, é algo que o Mbembe já falava, né, um tempo atrás, que são atos necropolíticos, né? Infelizmente, não é só, não distingue a classe social o vírus, mas quem de fato vai morrer é quem não tem condição alguma, né? Se a pessoa não tem condição mínima de saúde, não tem como lavar a mão, como é que a pessoa vai se higienizar, sabe? É uma questão quase que clara, assim. A periferia está totalmente exposta, né? Por isso que temos que fazer com que o isolamento faz com que o vírus não circule e que não acesse essa população, né? Que quando acessar vai ser um estrago, né? O pessoal em situação de rua, enfim. E a gente estava discutindo antes de entrar nessa live, numa reunião, que é a questão do homeschooling, né? Que agora é, os professores estão dizendo se esse não vai ser mais um fator de diferenciação de desigualdade social ou simplesmente colocar as tarefas na internet para que o ano passe e será praticamente um efeito de aprovação automática, né? Como o governo do estado de São Paulo já produz aí há muito tempo, né? Queria colocar para vocês também essa questão do homeschooling, o que vocês acham aí, né? Porque a gente é de uma geração de que muitas coisas a gente aprendeu sozinho, né? Por meio de YouTube, né? E a educação formal? Quem é que decide o que a gente vai aprender ou não? Como é que vai ser daqui para frente? É uma outra forma de ver, né? O que você acha, hein, Stephanie? Então, eu acho que é algo que tem que passar por uma análise, né? Porque eu acredito muito no aprendizado, na troca humana, mas assim, presencialmente falando, né? Não virtualmente falando. E estendo até, não só a questão da educação, mas a questão também do teletrabalho, né? Que muita gente também não está pensando nisso. Você está trazendo, muitos trabalhadores estão trazendo o estresse do dia a dia para dentro de suas próprias casas, né? E aí, na questão da educação, por exemplo, vamos fazer tudo por teleeducação, por videoconferência, mas aí se perde o contato humano, né? Se perde coisas assim básicas que a gente só consegue captar com a convivência. E aí também entra uma discussão sobre estrutura familiar, né? Os pais em casa, né? Como que eles vão auxiliar nessa educação. E aí pode haver aí também tem que pensar também em quais são sei lá, os pensamentos desses pais, né? Qual é a visão de mundo que eles têm. Enfim, eu acho que também, eu não vou me aprofundar, porque eu acho que isso também requer uma pesquisa mais profunda, né? Requer leitura para dar uma opinião firme sobre isso, mas eu também vejo isso com bastante preocupação, essa É, questão de tudo ser feito virtualmente, né? Tudo ser feito cada um dentro das suas casas, né? E por, por, uma sociedade onde o individualismo já está assim gigante por causa das redes sociais e tal. por exemplo, algo que a gente estava discutindo bastante forte é porque boa parte das lições, né, das tarefas estão sendo por meio de arquivo Word, por exemplo, né, do Office. Normalmente, na periferia, qualquer pessoa, nem só na periferia, mas qualquer pessoa tem acesso à internet por meio de celular, mas a internet normalmente é paga. Então, a internet, para começar, tinha que ser livre, né, para que as pessoas pudessem acessar. Sendo que as pessoas vão acessar pelo celular e num software livre, vamos supor, não necessariamente tem que ter uma estrutura básica, né? Só que aí a gente começa a diferenciar a ação social. Por exemplo,
enquanto o pessoal da classe média, além de ser assistido pelos pais, de ter essa preocupação, a própria escola já cria um mecanismo para que aquela pessoa estude, para que tenha, né, assiduidade, e aí as pessoas acabam tendo mais seriedade, sendo que na esfera pública, né, normal, no caso das prefeituras ou do estado, eles estão nem se preocupando com isso, estão a fim de simplesmente fazer a quantidade de horas para poder promover essa pessoa praticamente automaticamente, né? Então é só uma reprodução da diferença social aí, não tem equidade, né? E tem também uma questão até da própria interferência, né? Se você for parar para pensar, igual temas mais delicados, que é, por exemplo, a educação sexual nas escolas, né? Como que você vai fazer isso com os jovens, né? Com os adolescentes que estão em fazendo suas aulas, né? Por internet, com a presença, sei lá, às vezes o pai ou a mãe tem um pensamento conservador e pode interferir nisso daí, porque a gente não tem como ver o que está acontecendo, né? Então, assim, tem também essa discussão, esse outro lado da discussão, né? Essa questão que você falou aí também do acesso, né? A internet, então, deveria ser gratuita para todos, né? O que não aconteceu até agora. Na maioria dos países, pelo menos pelo que eu estou acompanhando, as pessoas estão tendo que pagar para ter internet ainda, né? E você, Bruno, como é que você vê essa questão aí da educação que o Gil trouxe aqui para a gente? Acho que é uma questão, igual você disse, é bem complexa, requer assim um pouco mais de aprofundamento mesmo, assim. Eu acho que difícil saber como é que a gente vai lidar com isso a partir de agora, porque não só os alunos de periferia e as escolas assim não estão preparados, assim como os próprios professores, né, que a gente sempre sabe que é onde a bomba estoura, que é na mão ali dos professores. Então eles precisam também ter um acompanhamento, né, e é muito diferente, né, você estudar EAD, né, educação à distância, igual a gente costuma chamar aqui, do que presencialmente, né? É muito diferente. A gente tem que saber que aquela famosa história, né? A gente fala em ter condições iguais, mas mesmo as pessoas partindo do mesmo ponto, um já vai estar em desvantagem, né? Isso é um fato. Então, eu acho que a gente tem questões muito mais básicas para serem resolvidas na questão da educação do que chegar nesse refinamento que a gente está falando, né? Às vezes para uma pessoa que a mãe ou o pai pode ficar com o seu filho em casa acompanhando é uma coisa, mas a gente sabe que nesse período que a gente está, por exemplo, do coronavírus, a maioria dos trabalhadores periféricos estão indo trabalhar normalmente. Eu tenho aqui um caso de uma amiga minha que os 4 donos ali dela trabalham no pet shop, os 4 donos do pet shop estão com suspeita de coronavírus e eles não arredam o pé e os funcionários estão indo normalmente, não tem nenhum tipo de, assim, tem alguns cuidados básicos, mas assim, além de tudo, eles falam que os próprios clientes levam lá, né, os cachorros e tudo mais e estão sendo bem grossos com as pessoas que estão ali trabalhando, né? Então, eu acho que a gente tem muitas questões básicas para serem resolvidas. A gente sabe que o trabalhador da periferia ele continua indo trabalhar, fazendo entrega, indo trabalhar no supermercado. Acho que até eu vi alguém tweetando isso ontem, né? Até 2019, o caixa do supermercado era um subemprego. Hoje, ele se tornou um emprego essencial, mas na verdade não. Ele sempre foi um emprego essencial, né? Essa pessoa sempre foi essencial para a gente conseguir ir lá e comprar a alimentação e tudo mais. Então, acho que é uma Bruno, questão. você falou da educação à distância, só para a gente não divagar muito, a educação à distância, que inclusive, aí a gente fala de ensino superior, né? O Gil, eu acho que o que ele estava falando é sobre tudo, o ensino básico, né? Sim, Primeiro sim. ano, segundo ano, né? Crianças, pessoas que estão em desenvolvimento ainda, que estão, né, desenvolvendo o pensamento crítico, né? Como é que essas pessoas vão depois conviver em sociedade, sendo que já no começo da história, para mim, uma das principais coisas da escola é você já conviver com diversidade quando você entra na escola. Então, você vai entrar na escola, vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negro, vai ter japonês, vai ter loiro, vai ter ruivo, vai ter aquela diversidade ali de pessoas, principalmente em escola pública. Então, você já aprende a conviver com opiniões diferentes. Na diversidade, você já sai um pouco da bolha quando você é criança. A partir do momento que isso vira esse homeschooling, a gente vai criar uma bolha gigantesca, né, de crianças aí, basicamente quase sem contato humano, né? Bom, a gente está chegando ao final
dessa conversa. Eu queria agradecer muito vocês, né, por estarem aqui em mais um Tamo Junto, falando, explanando a ideia de vocês. Gil, obrigada por ter entrado aqui, por ter falado com a gente. Se você puder voltar na semana que vem, no próximo Tamo Junto, porque eu acho que você tem muita coisa para falar. Queria que você desse aí suas considerações finais e pedir para todo mundo curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal da Redflow. Não, eu que agradeço, né? Apesar de ser pego de surpresa aqui no susto, porque a gente tinha programado uma questão ontem, e ontem o papo também foi bem legal. A questão das pautas, das causas que a gente está discutindo são muito extensas, dá para aprofundar e dá para ficar a semana inteira discutindo, é o que está sendo discutido atualmente aqui, não, de forma não presencial, que não enriquece muito, mas é o jeito que a gente tem. Então, vamos nos isolar aí, galera, porque se a gente conseguir fazer isso para nós, a gente vai fazer isso para todo mundo, né? Por isso, sem quem tem condição, a gente sabe que agora, nesse momento, a gente acaba valorizando, né? Quem é que realmente é um trabalho essencial e quem não é, né? Para a gente estar bem saudável dentro de casa, alguém está trabalhando por nós, né? E aí tem uma outra questão que a gente poderia até abordar, que são dos caminhoneiros, aí dá uma... A gente faz outra, pode deixar que a gente vai fazer. Semana e que vem... reforçar o pedido para as pessoas aqui ficarem em casa, né, Bruno? Fiquem em casa. Valeu, fiquem em casa assistindo o canal da Redflow aí, gente. E até semana que vem aí. Valeu, Gil. Valeu, Stephanie. Obrigada, gente. Até a próxima. Semana que vem a gente está de volta.